Comissária humilha mulher negra no avião e se arrepende amargamente ao descobrir quem ela é. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Também me diga de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. O voo Gol 3217 partia de Salvador com destino a São Paulo numa ensolarada manhã de agosto. Entre os passageiros estava Luísa Campos, uma mulher negra de 45 anos, usando roupas simples mas bem cuidadas, que aguardava pacientemente na fila de embarque prioritário. Formada em Direito pela USP e com mestrado em Harvard, Luísa havia construído uma carreira brilhante como advogada especializada em direitos humanos, mas hoje viajava não a trabalho, e sim para cuidar de um assunto pessoal. Sua mãe havia sofrido um derrame em São Paulo e precisava de sua presença. Ainda assim, trazia consigo uma pasta com documentos importantes, pois mesmo em momentos de crise pessoal, Luísa nunca deixava de lado suas responsabilidades como diretora jurídica da maior ONG de defesa dos direitos civis do país, organização que havia fundado há 15 anos e que já havia ganhado reconhecimento internacional. Ao apresentar seu cartão de embarque prioritário, Luísa foi surpreendida pelo olhar desconfiado de Camila Monteiro, uma comissária de bordo loira de 32 anos, que trabalhava há 10 anos na companhia aérea e era conhecida entre os colegas por seu comportamento excessivamente rigoroso com alguns passageiros. Com um sorriso forçado e voz alta o suficiente para que outros na fila pudessem ouvir, Camila questionou: "Senhora, tem certeza de que está na fila correta? Esta é a fila prioritária para passageiros executivos." Luísa, acostumada com situações semelhantes ao longo de sua vida, respirou fundo e manteve a compostura, explicando calmamente que estava de fato na classe executiva e que seu embarque prioritário se devia não apenas à classe da passagem, mas também por ser cliente Platinum da companhia, tendo acumulado milhares de milhas em viagens nacionais e internacionais a trabalho. Camila, no entanto, parecia determinada a criar um constrangimento, e insistiu em verificar novamente o cartão de embarque, comentando em tom condescendente: "É incomum vermos pessoas, como você, na classe executiva. Preciso conferir novamente." O comentário fez com que vários passageiros na fila virassem a cabeça, observando o desenrolar daquela situação claramente discriminatória, enquanto Luísa mantinha a postura digna. Embora seus olhos denunciassem a dor e a indignação que sentia diante de mais um episódio de racismo que enfrentava, mesmo ocupando uma posição de destaque profissional e social. Após confirmar que Luísa realmente tinha direito ao embarque prioritário, a comissária, em vez de se desculpar, apenas murmurou algo inaudível e gesticulou para que ela passasse, sem o sorriso que costumava oferecer aos outros passageiros da classe executiva. Enquanto caminhava pelo finger em direção à aeronave, Luísa lutava para controlar suas emoções, lembrando-se de como sua mãe, Dona Maria, uma empregada doméstica que criou 3 filhos sozinha, sempre a ensinou a manter a cabeça erguida diante das injustiças, pois um dia teria poder para transformar não apenas sua própria realidade, mas a de muitos outros que passavam pelas mesmas situações. A educação havia sido a arma que sua mãe lhe dera, e Luísa a tinha usado para quebrar barreiras e conquistar espaços antes inalcançáveis para uma mulher negra vinda da periferia de Salvador. Já dentro do avião, Luísa foi novamente recebida por Camila, que seria a comissária responsável pela área executiva do voo. Ao indicar o assento 4A para Luísa, a comissária manteve o tom frio e distante, contrastando com o tratamento caloroso que dispensava aos outros passageiros que embarcavam na mesma classe. Observando discretamente, Luísa notou como Camila sorria amplamente e perguntava sobre preferências de refeição e bebidas aos passageiros brancos que ocupavam a primeira fileira, enquanto para ela apenas havia apontado secamente o assento, sem qualquer cordialidade. Sentada junto à janela, Luísa acomodou sua bolsa Prada, um presente de aniversário que raramente usava, no compartimento superior e tirou da pasta um livro jurídico que estava estudando para um caso importante, tentando focar na leitura para afastar o sentimento de humilhação que ameaçava dominá-la. Carlos Mendes, um homem negro de aproximadamente 50 anos, trajando um elegante terno cinza, ocupou o assento ao lado de Luísa. Percebendo o desconforto dela,
e tendo testemunhado o tratamento diferenciado da comissária, ele se apresentou. A senhora Luísa Campos, não é? Vi sua palestra no Congresso Nacional sobre Políticas de Igualdade Racial no mês passado. Sou Carlos Mendes, secretário estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de São Paulo. Luísa sorriu, agradecida pelo reconhecimento, e os dois iniciaram uma conversa sobre projetos em comum, criando um ambiente de respeito mútuo que tornava ainda mais evidente o contraste com o tratamento recebido da tripulação. Durante o serviço de bebidas pré-decolagem, Camila ofereceu champanhe, suco ou água aos passageiros. Quando chegou a vez de Luísa, a comissária colocou bruscamente um copo de água no apoio de braço sem perguntar sua preferência, derramando um pouco do líquido sobre a manga do blazer branco que Luísa vestia. Sem pedir desculpas ou oferecer guardanapos, Camila simplesmente se afastou, deixando Luísa limpar a mancha com seus próprios lenços de papel, enquanto Carlos observava a cena com indignação crescente. O incidente não pareceu acidental, especialmente quando Carlos notou que a comissária havia servido champanhe aos outros passageiros executivos sem qualquer incidente. Após a decolagem, quando o serviço de refeição começou a ser servido, a situação piorou. Enquanto explicava detalhadamente as opções gastronômicas para os outros passageiros, ao chegar em Luísa, Camila apenas perguntou secamente, frango ou carne, sem oferecer informações sobre o preparo ou acompanhamentos. Quando Luísa pediu mais detalhes sobre as opções, a comissária respondeu impaciente, se a senhora não consegue decidir rapidamente, posso voltar depois. Em um tom claramente hostil que fez com que uma passageira idosa sentada na fileira da frente se virasse com expressão de desaprovação diante do tratamento dispensado. Durante o voo, Luísa precisou usar o banheiro da classe executiva, que estava temporariamente ocupado. Ao aguardar no corredor, foi surpreendida pela abordagem agressiva de Camila. Senhora, por favor, retorne ao seu assento. Passageiros não devem ficar de pé durante o voo. Luísa explicou educadamente que estava apenas aguardando para usar o banheiro, ao que a comissária respondeu em voz alta, há banheiros disponíveis na classe econômica também, sugerindo implicitamente que Luísa deveria utilizar as instalações da outra classe, apesar de ter pago por uma passagem executiva. Um passageiro branco que se levantou momentos depois para usar o mesmo banheiro não recebeu qualquer advertência similar. Carlos, que havia se tornado uma testemunha silenciosa do tratamento discriminatório, sugeriu discretamente a Luísa que registrasse o ocorrido. Você melhor do que ninguém sabe como esses casos precisam ser documentados. Luísa assentiu e, retirando seu celular do bolso, começou a fazer anotações detalhadas sobre cada interação com a comissária, incluindo horários, frases exatas e nomes de possíveis testemunhas. A advogada em Luísa sabia que evidências bem documentadas seriam cruciais para qualquer ação futura, embora seu coração estivesse pesado com a familiar sensação de injustiça que, mesmo após tantas conquistas profissionais, ainda a perseguia nos espaços que deveria ocupar por direito. À medida que o voo se aproximava de São Paulo, Luísa decidiu que não deixaria passar mais um caso de discriminação sem consequências. Enquanto ajeitava seus pertences para o pouso, refletia sobre quantas pessoas passavam por situações semelhantes diariamente sem ter o conhecimento jurídico ou a posição social para se defender. A raiva inicial havia se transformado em uma determinação fria e calculada. Transformaria aquela humilhação em um caso exemplar que poderia beneficiar milhares de outras pessoas que enfrentavam o mesmo tipo de preconceito velado e institucionalizado nas empresas brasileiras. Olhando pela janela as luzes de São Paulo que começavam a aparecer no horizonte, Luísa tomou sua decisão, aquela seria a última vez que Camila Monteiro trataria alguém dessa forma. O aeroporto de Congonhas fervilhava com o movimento típico de uma tarde de quinta-feira quando o voo de Salvador finalmente pousou. Luísa reuniu seus pertences com gestos precisos, enquanto observava Camila ajudar outros passageiros da classe executiva com seus casacos e bagagens de mão, oferecendo sorrisos e despedidas cordiais que contrastavam drasticamente com a frieza dedicada a ela. Ao se dirigir à saída da aeronave, Luísa foi deliberadamente ignorada pela comissária, que virou o rosto quando ela passou, fingindo ajustar algo no uniforme para evitar contato visual ou uma despedida obrigatória.
Carlos Mendes, que desembarcava logo atrás, testemunhou mais esse episódio e discretamente entregou a Luísa seu cartão de visitas, sussurrando: "Estou à disposição como testemunha para qualquer providência que decida tomar, doutora. Conheço seu trabalho e sei que não deixará isso impune." Com um aceno agradecido, Luísa guardou o cartão na bolsa e seguiu pelo corredor de desembarque, sua mente já formulando estratégias enquanto tentava se concentrar na preocupação mais imediata: o estado de saúde de sua mãe, internada no Hospital Albert Einstein. No saguão de desembarque, Luísa foi recebida por sua irmã Gabriela, médica residente de neurologia, que a esperava com notícias sobre o estado de saúde de Dona Maria. "O quadro está estável, mas ela vai precisar de cirurgia, Lu. Os médicos estão otimistas, mas preciso te preparar, ela está com dificuldades para falar por causa do derrame", explicou Gabriela, enquanto caminhavam apressadamente para o estacionamento do aeroporto. Durante o trajeto até o hospital, Luísa relatou à irmã o tratamento discriminatório que havia recebido no voo, e Gabriela, que infelizmente também estava familiarizada com situações semelhantes em sua carreira médica, ouviu atentamente, alternando expressões de indignação e compreensão. "É inacreditável que em pleno 2025 ainda tenhamos que passar por isso, Lu. E o pior é que muitas pessoas nem percebem como esses pequenos atos de discriminação se acumulam e nos afetam psicologicamente ao longo da vida", comentou Gabriela, que apesar de trabalhar em um dos hospitais mais prestigiosos do país, também enfrentava cotidianamente o racismo velado de pacientes que questionavam sua capacidade profissional ou a confundiam com funcionárias da limpeza, apesar do jaleco e do estetoscópio. A visita ao hospital foi emocionalmente desgastante para Luísa, que encontrou sua mãe consciente, mas visivelmente fragilizada, com o lado direito do rosto paralisado e dificuldade para articular palavras. Dona Maria, mesmo naquela condição, conseguiu expressar alegria ao ver a filha e, com esforço visível, murmurou palavras de carinho. Durante as 2 horas que permaneceu no quarto hospitalar, Luísa conversou com os médicos sobre o procedimento cirúrgico que seria realizado no dia seguinte e fez questão de verificar pessoalmente cada detalhe do plano de tratamento, demonstrando o mesmo rigor analítico que aplicava aos processos jurídicos. Após assegurar-se de que sua mãe estava recebendo o melhor atendimento possível e combinando com Gabriela um revezamento para os próximos dias, Luísa finalmente se dirigiu ao apartamento da irmã no bairro de Pinheiros, onde ficaria hospedada durante sua estadia em São Paulo. Exausta física e emocionalmente, ela mal teve forças para tomar um banho e comer algo leve antes de se recolher ao quarto de hóspedes, mas antes de adormecer, dedicou quase 1 hora a transcrever detalhadamente todas as ocorrências do voo, complementando as notas que havia feito durante a viagem com reflexões sobre o impacto psicológico e social daquele tipo de discriminação. Na manhã seguinte, enquanto tomava café da manhã antes de retornar ao hospital, Luísa recebeu uma mensagem de Carlos Mendes com o contato de Jorge Oliveira, diretor de Diversidade e Inclusão da companhia aérea, alguém que, segundo Carlos, era comprometido com a transformação da cultura organizacional da empresa. "Já falei com ele sobre o ocorrido. Está te esperando quando puder entrar em contato", escreveu Carlos. Aquela informação foi como uma centelha para Luísa, que imediatamente começou a delinear uma estratégia que ia muito além de uma simples reclamação. Via ali uma oportunidade de criar um caso emblemático que poderia resultar em mudanças estruturais na forma como grandes empresas lidavam com questões de diversidade e treinamento antirracista. Com anos de experiência em litígios de direitos civis, Luísa sabia que casos individuais bem conduzidos podiam se transformar em alavancas para mudanças sistêmicas, especialmente quando envolviam corporações preocupadas com sua imagem pública e potenciais danos reputacionais. Após visitar sua mãe no hospital e certificar-se de que tudo estava sob controle para o procedimento cirúrgico agendado para o meio da tarde, Luísa encontrou uma janela de algumas horas em sua agenda e decidiu agir. Do saguão do hospital, ligou para Jorge Oliveira, que prontamente se dispôs a recebê-la no escritório central da companhia aérea, localizado a apenas alguns quarteirões do Einstein. O encontro foi marcado por uma atmosfera tensa, mas profissional. Luísa apresentou seu relato de forma objetiva, respaldado pelas anotações detalhadas e pelo testemunho escrito que Carlos Mendes havia enviado por e-mail naquela manhã. Jorge,
Um homem negro de meia-idade que havia construído sua carreira na área de recursos humanos antes de assumir a direção de diversidade, ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais e demonstrando genuína preocupação com o relato. Doutora Campos, em nome da companhia, peço desculpas pelo tratamento inaceitável que recebeu. Asseguro que tomaremos providências imediatas, afirmou Jorge, explicando que a empresa estava em meio a uma transformação cultural e que incidentes como aquele eram exatamente o que tentavam erradicar através de novos programas de treinamento e políticas mais rigorosas. Luísa, porém, não havia ido até ali apenas para receber desculpas institucionais. Com a autoridade de quem dominava profundamente o tema, ela expôs claramente suas condições. Agradeço as desculpas, Sr. Oliveira, mas preciso deixar claro que este caso não se resolverá com medidas paliativas. O que vivenciei foi discriminação racial explícita, conduta que viola não apenas políticas internas da companhia, mas legislação nacional e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Como advogado especializado em direitos civis, poderia facilmente iniciar um processo judicial que, acredite, seria extremamente prejudicial para a imagem da empresa. Jorge engoliu em seco, reconhecendo não apenas a seriedade da situação, mas também quem tinha à sua frente. Luísa Campos era nacionalmente conhecida por sua atuação em casos de discriminação racial, tendo inclusive participado da elaboração de projetos de lei que ampliaram as punições para práticas racistas em estabelecimentos comerciais e de serviços. A reunião se estendeu por mais de 2 horas, com Luísa apresentando uma proposta concreta de reparação que ia muito além de seu caso pessoal, exigia a implementação imediata de um programa abrangente de treinamento antirracista para todos os funcionários da companhia, especialmente aqueles em contato direto com o público, a criação de um canal específico para denúncias de discriminação com garantia de sigilo e apuração independente, a revisão das políticas de contratação e promoção visando aumentar a diversidade racial em cargos de liderança e, claro, medidas disciplinares exemplares contra Camila Monteiro. Não busco vingança pessoal contra a comissária, Sr. Oliveira, mas é fundamental que haja consequências claras para comportamentos como o dela. Se concordarem com essas condições, estou disposta a trabalhar colaborativamente com a companhia em vez de seguir o caminho litigioso, propôs Luísa, consciente de que sua posição de prestígio e conhecimento jurídico lhe davam um poder de negociação que muitas vítimas de discriminação não possuíam. Jorge Oliveira, visivelmente impactado pela proposta consistente e pela oportunidade de transformar um potencial escândalo em um caso de avanço institucional, comprometeu-se a levar as exigências à diretoria executiva da companhia aérea imediatamente. A senhora tem minha palavra de que farei tudo ao meu alcance para implementar estas medidas. Pessoalmente, acredito que representam exatamente a direção que precisamos seguir como empresa, afirmou ele, agendando uma nova reunião para o dia seguinte, quando traria uma resposta oficial da presidência. Luísa deixou o encontro com sentimentos mistos. Parte dela estava satisfeita com a receptividade de Jorge e a possibilidade de transformar sua experiência negativa em um catalisador para mudanças positivas. Outra parte, porém, permanecia cética, educada por anos de promessas corporativas não cumpridas e resistências institucionais a transformações profundas nas questões raciais. Ao retornar ao hospital para acompanhar a cirurgia de sua mãe, Luísa foi surpreendida por uma ligação de Ricardo Torres, presidente da ONG que dirigia. Ele havia sido contatado por uma jornalista da Folha de São Paulo que, de alguma forma, soubera do incidente no voo e queria uma declaração oficial para uma matéria sobre discriminação racial no setor de serviços de luxo. Como eles descobriram tão rápido? Questionou-se Luísa, momentaneamente desestabilizada pela velocidade com que a notícia se espalhara. Ponderando rapidamente sobre as implicações midiáticas do caso, ela orientou Ricardo a confirmar o incidente sem entrar em detalhes e a informar que medidas estavam sendo tomadas junto à empresa, evitando qualquer sensacionalismo que pudesse comprometer as negociações em andamento. Enquanto desligava o telefone, uma nova mensagem chegou. Era da assistente de Jorge Oliveira, informando que a reunião do dia seguinte havia sido antecipada a pedido do CEO da companhia aérea, que fazia questão de participar pessoalmente das discussões. A cirurgia de Dona Maria transcorreu com sucesso, e os médicos se mostraram otimistas quanto à recuperação, prevendo que com fisioterapia intensiva ela poderia recuperar grande parte dos movimentos e da fala nos próximos meses.
Sentada ao lado do leito da mãe ainda adormecida pela anestesia, Luísa não pôde deixar de refletir sobre a ironia daquela situação, enquanto lutava diariamente para criar um mundo mais justo para pessoas como sua mãe. Uma doméstica que havia sacrificado tudo para dar educação de qualidade aos filhos, ainda enfrentava o mesmo preconceito que Dona Maria havia enfrentado décadas atrás, apenas de formas mais sutis e em espaços diferentes. Aquela reflexão reforçou sua determinação de não recuar 1 milímetro em suas exigências para a companhia aérea, não apenas por si, mas por todas as Marias que diariamente sofriam humilhações silenciosas em seus ambientes de trabalho, nos transportes públicos, nas lojas, nos hospitais. A matéria da Folha de São Paulo foi publicada na manhã seguinte, com destaque na seção de cotidiano. A advogada renomada denuncia discriminação racial em voo executivo. O texto, embora conciso, identificava Luísa como uma das mais respeitadas especialistas em direitos civis do país e mencionava que a companhia aérea estava em processo de negociação para implementar medidas reparatórias e preventivas. A repercussão nas redes sociais foi imediata, com milhares de compartilhamentos e comentários, muitos deles relatando experiências semelhantes em companhias aéreas, hotéis de luxo e restaurantes finos. Hashtags como hashtag Luísa Campos não está só e hashtag racismo não voa começaram a ganhar tração, transformando um incidente individual em um movimento coletivo de denúncias. Quando chegou à sede da companhia aérea para a reunião antecipada, Luísa percebeu imediatamente que o equilíbrio de forças havia mudado drasticamente. O saguão do prédio tinha 2 seguranças adicionais e ela foi conduzida direto ao andar executivo, sem as formalidades de identificação habituais para visitantes. A reunião aconteceu na sala de conferências principal, com a presença não apenas de Jorge Oliveira e do CEO da companhia, Eduardo Mendonça, mas também do diretor jurídico, do vice-presidente de operações e da gerente de comunicação corporativa, um sinal claro de que o caso havia escalado para o mais alto nível da organização. Eduardo Mendonça, um executivo de cerca de 60 anos conhecido por sua gestão pragmática e focada em resultados, iniciou a conversa com um tom conciliatório. Doutora Campos, em nome de todos os 12.000 colaboradores de nossa empresa, peço desculpas pelo tratamento inaceitável que recebeu. Quero assegurar-lhe que estamos tratando este incidente com a máxima seriedade. Após analisar sua proposta apresentada ontem ao Sr. Oliveira, tenho o prazer de informar que a diretoria executiva aprovou integralmente todas as medidas solicitadas. Surpreendida pela rapidez da decisão e pela presença massiva da alta administração, Luísa manteve sua compostura profissional, mas internamente celebrava o que representava uma vitória significativa, não apenas para seu caso pessoal, mas para a causa antirracista no ambiente corporativo brasileiro. O restante da reunião foi dedicado aos detalhes práticos da implementação das medidas acordadas. O programa de treinamento antirracista seria desenvolvido por uma consultoria especializada indicada pela própria Luísa, com início previsto para o mês seguinte. O canal de denúncias estaria operacional em 2 semanas, com garantia de anonimato e investigação por comitê independente. As políticas de recrutamento, seleção e promoção seriam revistas com auxílio de especialistas em diversidade. Quanto à comissária Camila Monteiro, o diretor de Recursos Humanos informou que ela já havia sido afastada preventivamente e responderia a um processo administrativo disciplinar que poderia resultar em sua demissão por justa causa. Além disso, a companhia propôs algo que não estava nas exigências iniciais de Luísa, uma campanha publicitária nacional sobre respeito à diversidade, que seria veiculada em aeroportos, revistas de bordo e redes sociais, utilizando o incidente, sem identificar diretamente os envolvidos, como exemplo do tipo de comportamento que não seria mais tolerado. Queremos transformar esse episódio lamentável em uma oportunidade de educação coletiva e mudança cultural, explicou a gerente de comunicação, visivelmente entusiasmada com o potencial de repercussão positiva da iniciativa. Enquanto os termos específicos do acordo eram finalizados pelos advogados de ambas as partes, Luísa recebeu uma ligação de Gabriela. Camila Monteiro havia sido identificada nas redes sociais como a comissária envolvida no incidente, provavelmente por algum passageiro do voo que reconheceu seu nome no crachá, e estava sendo duramente atacada online, com pessoas compartilhando até mesmo seu perfil pessoal e endereço.
Subitamente confrontada com as consequências não intencionais de sua denúncia, Luísa sentiu um peso no estômago. Sua intenção nunca fora promover um linchamento virtual ou destruir a vida pessoal da comissária, por mais reprovável que tivesse sido seu comportamento. Interrompendo educadamente a discussão em curso na sala de reuniões, ela expressou sua preocupação com a situação. Precisamos garantir que a comissária Monteiro não seja alvo de assédio ou ameaças. Meu objetivo sempre foi promover educação e mudança, não vingança ou humilhação pública. Sugiro que a empresa ofereça proteção e suporte psicológico a ela durante este período, independentemente do resultado do processo disciplinar. Aquela intervenção surpreendeu os executivos presentes, que não esperavam tal demonstração de empatia por parte de Luísa em relação à pessoa que a havia humilhado publicamente. A repercussão do caso cresceu exponencialmente nas 24 horas seguintes. Jornais, portais de notícias e programas de televisão divulgavam detalhes do incidente. A história ganhou contornos dramáticos, com especialistas debatendo as implicações sociais e legais do episódio. Muitos elogiavam a postura firme de Luísa ao confrontar o problema de forma construtiva. O nome de Camila Monteiro circulava amplamente nas redes sociais. Comentários raivosos e ameaças preenchiam suas páginas pessoais, forçando-a a desativar seus perfis. A companhia aérea emitiu um comunicado oficial reconhecendo o erro e detalhando as medidas que seriam implementadas. O texto mencionava o acordo com Luísa, embora sem revelar todos os detalhes das negociações. Luísa, dividida entre a satisfação pela vitória e a preocupação com o rumo que as coisas tomavam, concentrava-se nos cuidados com sua mãe. Dona Maria apresentava melhoras graduais após a cirurgia. Enquanto estava no hospital, Luísa recebeu uma ligação inesperada. Era Jorge Oliveira, diretor de diversidade da companhia aérea, com informações alarmantes sobre Camila. Doutora Campos, Camila Monteiro tentou suicídio ontem à noite. Está fora de perigo, mas a situação é delicada. Achei que deveria saber, disse Jorge, sua voz traindo preocupação genuína. A notícia atingiu Luísa como um golpe físico. Apesar de tudo, jamais desejara que a situação chegasse a esse ponto extremo. Por favor, assegure que ela receba todo o apoio psicológico necessário, às custas da empresa. E mantenha-me informada sobre seu estado, respondeu Luísa, sentindo o peso da responsabilidade, mesmo sabendo que não era culpada pelos atos de Camila. Ao desligar o telefone, Luísa permaneceu imóvel por vários minutos, absorvendo o impacto daquela informação. O caso havia se transformado em algo muito maior e mais complexo do que imaginara. Gabriela, percebendo a mudança no semblante da irmã, perguntou o que havia acontecido. Ao ouvir sobre a tentativa de suicídio, expressou o que Luísa também sentia: como lidar com a linha tênue entre justiça e compaixão. Lu, você não é responsável pelas escolhas dela. Seu papel foi denunciar um comportamento inaceitável. Como as pessoas reagem a isso está além do seu controle, consolou Gabriela, abraçando a irmã. Na manhã seguinte, Luísa tomou uma decisão que surpreenderia a todos. Solicitou à companhia aérea o contato do hospital onde Camila estava internada. Após confirmar que a comissária aceitaria recebê-la, Luísa dirigiu-se ao Hospital Santa Catarina. No caminho, refletia sobre o que diria aquela mulher que a havia humilhado publicamente. A Camila que encontrou no quarto hospitalar pouco lembrava a comissária arrogante do avião. Abatida, com olheiras profundas e expressão derrotada, ela mal conseguiu encarar Luísa quando esta entrou. Não vim para acusá-la ou fazer você se sentir pior, começou Luísa, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Vim porque acredito que este momento pode ser transformador para ambas. Camila finalmente levantou os olhos, surpresa com um tom conciliador. Lágrimas começaram a escorrer silenciosamente por seu rosto enquanto murmurava: por que está aqui? Você deveria me odiar. Odiar não resolve nada. Não estou aqui para absolvê-la, mas para entender. Quero saber por que você me tratou daquela forma, respondeu Luísa com firmeza, mas sem hostilidade.
O que se seguiu foi uma conversa difícil e reveladora. Entre soluços, Camila começou a falar sobre sua própria história. Nascida numa família tradicional do interior de Santa Catarina, crescerá ouvindo comentários preconceituosos como se fossem verdades absolutas. Seu pai, empresário local, frequentemente fazia piadas racistas durante os jantares familiares. Não estou justificando meu comportamento, disse Camila, enxugando as lágrimas. Só percebo agora como fui moldada por esse ambiente, como internalizei esses preconceitos sem questioná-los. Luísa escutava atentamente, reconhecendo naquele relato padrões que havia estudado durante anos. O racismo estrutural se manifestava não apenas nas ações individuais, mas na formação dessas mentalidades. Quando o caso explodiu na mídia e fui suspensa, minha família não me apoiou. Meu pai disse que eu deveria ter sido mais discreta, não que estava errada, continuou Camila, sua voz carregada de amargura e desapontamento. Aquela revelação mostrava a Luísa que o problema era ainda mais profundo do que imaginava. A comissária era simultaneamente perpetradora e vítima de um sistema de valores tóxico. Camila, o que você fez comigo foi errado e doloroso. Mas acredito que pessoas podem mudar quando confrontadas com as consequências de seus atos, disse Luísa após um longo silêncio. A comissária assentiu lentamente, admitindo, só quando vi meu nome e rosto em todo lugar, com pessoas me chamando de racista, percebi a gravidade do que fiz. A vergonha foi insuportável. Luísa então propôs algo inesperado, e se transformássemos esta situação em uma oportunidade de aprendizado? Não apenas para você, mas para outros também. Os olhos de Camila se arregalaram com a sugestão. Como assim? O que quer dizer? Perguntou, confusa com aquela abordagem que não esperava. Tenho uma proposta para você e para a companhia aérea. Em vez de simplesmente puni-la, podemos criar algo construtivo a partir desta experiência, explicou Luísa, compartilhando uma ideia que havia surgido durante a noite anterior. A ideia era ousada. Camila participaria ativamente do programa de treinamento antirracista que seria implementado na empresa, compartilhando sua experiência pessoal e o processo de conscientização. Ao deixar o hospital, Luísa ligou imediatamente para Jorge Oliveira. Preciso que remarquemos aquela reunião. Tenho uma nova proposta para adicionar ao nosso acordo, disse, determinada. A reunião foi agendada para o dia seguinte. Enquanto isso, Luísa retornou ao hospital para visitar sua mãe, que finalmente estava consciente o suficiente para manter uma conversa mais longa. Filha, a enfermeira me contou sobre o que aconteceu no avião. Por que não me disse? Perguntou Dona Maria, sua voz ainda fraca, mas o olhar penetrante. Luísa sorriu, segurando a mão da mãe. Não queria preocupá-la, mamãe. Já temos problemas suficientes com sua saúde. Dona Maria apertou a mão da filha com surpreendente força. Nunca se diminua para agradar ninguém, mas também nunca use seu poder para esmagar os outros. Foi isso que sempre te ensinei. Aquelas palavras simples, vindas de uma mulher que havia enfrentado uma vida inteira de discriminação sem perder a dignidade, reforçaram a convicção de Luísa sobre o novo rumo que queria dar ao caso. Na sede da companhia aérea, a nova proposta de Luísa foi recebida inicialmente com ceticismo. A senhora está sugerindo que a funcionária que a discriminou se torne parte da solução, questionou o diretor jurídico, visivelmente desconfortável. Exatamente. Demitir Camila resolve o problema dela, não o problema da empresa ou da sociedade, argumentou Luísa. Um testemunho real sobre como o racismo é internalizado e suas consequências seria muito mais impactante que qualquer aula teórica. Jorge Oliveira foi o primeiro a apoiar a ideia, reconhecendo seu potencial transformador. Isso poderia se tornar um caso de estudo para outras empresas, mostrando como lidar com incidentes similares de forma construtiva. Após um intenso debate, a proposta foi aceita condicionalmente. Camila teria uma segunda chance, mas seria monitorada de perto e passaria por um programa intensivo de conscientização antes de se tornar parte do treinamento dos colegas. Luísa deixou claro que não estava interessada em punições exemplares, mas em mudanças reais. Vingança perpétua o ciclo de ódio.
Transformação o quebra, afirmou, citando uma frase que sua mãe costumava repetir. A imprensa logo descobriu a nova abordagem, e as reações foram mistas. Alguns elogiavam a disposição de Luísa em transformar um incidente negativo em oportunidade educativa, enquanto outros criticavam o que consideravam leniente demais. 2 semanas depois, com sua mãe já em casa iniciando o tratamento de fisioterapia, Luísa retornou a Salvador. Antes de partir, participou da primeira sessão do programa de treinamento antirracista da companhia aérea. Naquela sala, diante de executivos, comissários e pilotos, Luísa e Camila sentaram-se lado a lado para compartilhar suas experiências. O contraste entre as duas mulheres era evidente, mas havia algo novo, um inesperado respeito mútuo. Camila, visivelmente nervosa, falou sobre seu processo de conscientização. Cresci acreditando que o Brasil era uma democracia racial, que o preconceito era coisa do passado ou de outros países. Hoje reconheço como estava enganada. Luísa, por sua vez, explicou como incidentes aparentemente pequenos se acumulavam ao longo da vida das pessoas negras, criando um fardo emocional constante. É como carregar uma mochila que fica mais pesada a cada dia, com pedras que outros colocam sem perceber. Os participantes ouviam em silêncio absoluto, muitos visivelmente impactados pela honestidade crua daqueles relatos. Alguns faziam anotações frenéticas, outros pareciam profundamente desconfortáveis. Ao final da sessão, um comissário de bordo levantou a mão e confessou, com a voz embargada, percebo agora que também já cometi erros semelhantes, sem nem mesmo me dar conta disso. Aquele momento marcou uma virada não apenas para a companhia aérea, mas para a própria Luísa. O caso que começara como uma humilhação pessoal se transformava em um movimento maior. No avião de volta para Salvador, Luísa digitava furiosamente em seu laptop, esboçando um projeto de lei mais abrangente sobre práticas antirracistas em empresas de serviços. A experiência com Camila havia mostrado que, além de punições para comportamentos discriminatórios, era preciso criar mecanismos de educação e transformação que atacassem as raízes do problema. Seu telefone não parava de receber notificações. Convites para palestras, participações em programas de TV e entrevistas para revistas se acumulavam em sua caixa de entrada. O movimento que ela iniciará ganhava força própria. Outras pessoas começavam a compartilhar suas histórias de discriminação em serviços de luxo, criando uma rede de solidariedade e denúncia. Em casa, Luísa finalmente permitiu-se processar todas as emoções das últimas semanas. Chorou, gritou no travesseiro, sentiu raiva e, por fim, um estranho sentimento de paz. 3 meses se passaram desde o incidente no avião. A vida de Luísa havia se transformado de maneiras inesperadas. Sua rotina agora incluía viagens frequentes entre Salvador e São Paulo para acompanhar a implementação do programa antirracista na companhia aérea e cuidar da recuperação de sua mãe. Os primeiros resultados do programa já se mostravam promissores. Os funcionários da empresa relatavam maior conscientização sobre comportamentos discriminatórios sutis que antes passavam despercebidos. Camila Monteiro havia se tornado uma aliada improvável. Após completar seu programa intensivo de conscientização, assumiu um papel ativo nos treinamentos, compartilhando sua jornada de autodescoberta com sinceridade comovente. Em uma tarde particularmente quente em Salvador, Luísa recebeu uma ligação de Jorge Oliveira. Doutora Campos, as outras companhias aéreas brasileiras entraram em contato. Querem implementar programas semelhantes ao nosso. A notícia encheu Luísa de satisfação. O efeito dominó que esperava começava a acontecer, expandindo o impacto de sua iniciativa para além dos limites da empresa original. Enquanto isso, Dona Maria fazia progressos impressionantes em sua recuperação. A fisioterapia intensiva havia devolvido boa parte dos movimentos ao seu lado direito, e sua fala melhorava a cada semana. Sabe, minha filha, disse Dona Maria durante uma tarde de fisioterapia, sempre soube que você faria algo importante, mas nunca imaginei que seria por causa do que aconteceu comigo. Luísa sorriu, ajudando a mãe com os exercícios. Como assim, mamãe? O que aconteceu com você? Quando você tinha 6 anos, fui humilhada por uma patroa que me acusou de roubar um anel. Encontraram o anel mais tarde, caído atrás da cômoda, mas nunca recebi um pedido de desculpas. A revelação surpreendeu Luísa.
Sua mãe nunca havia compartilhado essa história antes. Por que nunca me contou isso? Dona Maria segurou a mão da filha. Por que não queria que você crescesse com raiva no coração? Preferi ensinar você a lutar com dignidade, não com ódio. O projeto de lei que Luísa havia começado a escrever no avião ganhava força no Congresso Nacional. Batizado de Lei Maria Campos em homenagem à sua mãe, propunha diretrizes claras para a implementação de programas antirracistas em empresas de serviços. Ricardo Torres, presidente da ONG dirigida por Luísa, coordenava a campanha de apoio popular ao projeto. As assinaturas estão chegando aos milhares, Lu. Deputados que antes evitavam o tema agora querem associar seus nomes à proposta. O apoio ao projeto transcendia ideologias políticas. Tanto partidos de esquerda quanto de direita reconheciam a importância de estabelecer parâmetros claros para combater a discriminação racial no setor de serviços. Carlos Mendes, que testemunhara o incidente no avião, tornará-se um dos principais articuladores políticos da proposta. Sua experiência como secretário estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial conferia credibilidade ao projeto. Estamos criando um precedente importante, Luísa comentou Carlos durante uma videochamada. Outras empresas já estão se antecipando, implementando programas similares antes mesmo da aprovação da lei. Em São Paulo, a companhia aérea lançava sua campanha publicitária nacional sobre respeito à diversidade. Os vídeos, exibidos em aeroportos e voos, mostravam situações cotidianas de discriminação sutil e como evitá-las. Surpreendentemente, Camila havia se oferecido para participar de um dos vídeos. Quero que minha história sirva de alerta. Se meu exemplo ajudar outras pessoas a reconhecerem seus preconceitos inconscientes, terei transformado meu erro em algo positivo. A campanha gerou grande repercussão. Outras empresas do setor de turismo e hospitalidade começaram a solicitar consultoria da companhia aérea para implementar iniciativas semelhantes. Jorge Oliveira, agora promovido a vice-presidente de responsabilidade social, criou um departamento específico para atender essas demandas. Estamos transformando uma crise em oportunidade de liderar uma mudança cultural no setor. Em uma decisão inédita, a companhia aérea convidou Luísa para integrar seu Conselho Consultivo de Diversidade, com reuniões trimestrais para avaliar o progresso das iniciativas implementadas. A vida pessoal de Luísa também passava por transformações. O caso havia elevado seu perfil nacional, trazendo novas oportunidades e desafios. Convites para palestras e participações em conferências internacionais se multiplicavam. Universidades de prestígio solicitavam sua participação em eventos sobre direitos civis e combate ao racismo. Sua irmã Gabriela, inspirada pelo impacto do trabalho de Luísa, iniciou um grupo de discussão sobre racismo estrutural no sistema de saúde. Vejo diariamente como pacientes negros são tratados diferentemente, muitas vezes sem que os próprios médicos percebam. O relacionamento entre Luísa e Camila evoluíra para algo que surpreendia ambas, um respeito mútuo nascido das circunstâncias extraordinárias que as haviam unido. Nunca seremos amigas no sentido convencional, refletiu Luísa em seu diário, mas há uma conexão profunda que surge quando duas pessoas passam juntas por uma transformação tão fundamental. Em uma tarde chuvosa em Salvador, Luísa recebeu uma notícia inesperada. A história de seu caso havia chamado a atenção de uma produtora de documentários interessada em criar uma série sobre casos emblemáticos de superação do racismo no Brasil. A produtora queria documentar não apenas o incidente inicial, mas todo o processo subsequente, as negociações com a empresa, o programa de treinamento, a tentativa de suicídio de Camila, a reconciliação improvável e os desdobramentos legislativos. Após consultar todas as partes envolvidas, incluindo Camila e a companhia aérea, Luísa aceitou a proposta com uma condição, que o documentário focasse nas soluções, não apenas nos problemas. Não quero apenas mostrar o racismo em ação, mas como podemos desmontá-lo de forma construtiva, explicou Luísa, a diretora do projeto. Histórias de vilões e vítimas são comuns, precisamos de histórias de transformação. A diretora concordou entusiasticamente. É exatamente por isso que seu caso nos interessou. Não é a típica história de denúncia seguida de punição, mas um exemplo raro de justiça restaurativa aplicada a questões raciais. Enquanto o projeto do documentário avançava, Luísa enfrentava seus próprios desafios internos.
O reconhecimento público trazia uma pressão que às vezes parecia esmagadora. Em uma sessão com sua terapeuta, Luísa expressou suas inseguranças. Às vezes me pergunto se estou à altura do símbolo que me tornei. E se eu falhar? E se cometer erros? A terapeuta, uma mulher negra de meia idade que atendia Luísa há anos, respondeu com sua habitual perspicácia. O problema não é a possibilidade de falhar, mas a expectativa irreal de perfeição que colocam sobre pessoas negras em posições de destaque. Aquela observação ressoou profundamente com Luísa. Percebeu como a pressão para ser exemplar era em si mesmo uma manifestação do racismo estrutural que combatia. Você tem direito à sua humanidade completa, Luísa continuou a terapeuta. Inclusive ao direito de cometer erros, aprender e crescer, como qualquer ser humano. 6 meses após o incidente, Luísa participou como palestrante principal de um simpósio internacional sobre diversidade corporativa realizado em São Paulo. Na plateia, executivos de grandes empresas brasileiras e multinacionais escutavam atentamente. O caso que vivenciei não é excepcional, começou Luísa, sua voz firme ecoando pelo auditório. É apenas um exemplo visível do que acontece diariamente com milhares de pessoas negras em espaços onde nossa presença ainda é vista como exceção, não como regra. Ela prosseguiu detalhando como as empresas poderiam implementar programas efetivos de combate ao racismo estrutural, baseando-se nos resultados concretos já obtidos pela companhia aérea. O verdadeiro teste não está nas políticas que vocês colocam no papel, mas nas mudanças reais de comportamento que conseguem promover no dia a dia de suas operações, desafiou, olhando diretamente para o CIOR na primeira fileira. Ao final de sua palestra, a stand ovation durou vários minutos. Mais importante que os aplausos, porém, foram os compromissos firmados ali. 10 grandes empresas se comprometeram publicamente a implementar programas similares. No aniversário de um ano do incidente, Luísa encontrou-se com Camila para um café. O encontro, sugerido pela própria comissária, aconteceu em um restaurante tranquilo nos Jardins, em São Paulo. Queria te agradecer pessoalmente, disse Camila, agora trabalhando no departamento de treinamento da companhia aérea. Você poderia ter destruído minha vida, mas escolheu me dar uma chance de crescer. Luísa observou a mudança evidente na mulher à sua frente. Não era apenas o visual mais sóbrio ou a postura menos arrogante, mas algo mais profundo em seu olhar. Não fiz isso só por você, respondeu Luísa honestamente. Fiz porque acredito que pessoas podem mudar quando confrontadas com a verdade de forma construtiva. Camila assentiu, compreendendo a nuance. O mais difícil foi enfrentar minha família. Meu pai ainda não aceita meu novo trabalho. Diz que estou propagando vitimismo. Mudança real sempre encontra resistência, comentou Luísa. Especialmente de quem se beneficia do status quo. A Lei Maria Campos foi aprovada pelo Congresso Nacional com ampla maioria. A cerimônia de sanção contou com a presença de Dona Maria, já recuperado o suficiente para fazer uma breve declaração. Nunca imaginei que meu nome estaria em uma lei, disse ela, emocionada. Espero que esta lei ajude outras Marias, outros Josés, outros brasileiros que só querem ser tratados com dignidade, não importa onde estejam. O projeto piloto implementado na companhia aérea já mostrava resultados mensuráveis, redução de 70% nas reclamações por tratamento discriminatório e aumento de 45% na diversidade racial entre funcionários promovidos a cargos de supervisão. Esses números tornaram-se referência para os parâmetros estabelecidos na nova legislação, que determinava metas progressivas para empresas de diversos setores, com incentivos fiscais para aquelas que atingissem os objetivos. A imprensa internacional começou a noticiar o caso como um exemplo de abordagem inovadora para questões raciais corporativas. Publicações como The New York Times e Le Monde dedicaram reportagens especiais ao modelo brasileiro. A repercussão do caso cresceu exponencialmente nas 24 horas seguintes. Jornais, portais de notícias e programas de televisão divulgavam detalhes do incidente. A história ganhou contornos dramáticos, com especialistas debatendo as implicações sociais e legais do episódio. Muitos elogiavam a postura firme de Luísa ao confrontar o problema de forma construtiva. O nome de Camila Monteiro circulava amplamente nas redes sociais. Comentários raivosos e ameaças preenchiam suas páginas pessoais, forçando-a a desativar seus perfis.
A companhia aérea emitiu um comunicado oficial reconhecendo o erro e detalhando as medidas que seriam implementadas. O texto mencionava o acordo com Luísa, embora sem revelar todos os detalhes das negociações. Luísa, dividida entre a satisfação pela vitória e a preocupação com o rumo que as coisas tomavam, concentrava-se nos cuidados com sua mãe. Dona Maria apresentava melhoras graduais após a cirurgia. Enquanto estava no hospital, Luísa recebeu uma ligação inesperada. Era Jorge Oliveira, diretor de diversidade da companhia aérea, com informações alarmantes sobre Camila. Doutora Campos, Camila Monteiro tentou suicídio ontem à noite. Está fora de perigo, mas a situação é delicada. Achei que deveria saber, disse Jorge, sua voz traindo preocupação genuína. A notícia atingiu Luísa como um golpe físico. Apesar de tudo, jamais desejara que a situação chegasse a esse ponto extremo. Por favor, assegure que ela receba todo o apoio psicológico necessário, às custas da empresa. E mantenha-me informada sobre seu estado, respondeu Luísa, sentindo o peso da responsabilidade, mesmo sabendo que não era culpada pelos atos de Camila. Ao desligar o telefone, Luísa permaneceu imóvel por vários minutos, absorvendo o impacto daquela informação. O caso havia se transformado em algo muito maior e mais complexo do que imaginara. Gabriela, percebendo a mudança no semblante da irmã, perguntou o que havia acontecido. Ao ouvir sobre a tentativa de suicídio, expressou o que Luísa também sentia, como lidar com a linha tênue entre justiça e compaixão. Lu, você não é responsável pelas escolhas dela. Seu papel foi denunciar um comportamento inaceitável. Como as pessoas reagem a isso está além do seu controle, consolou Gabriela, abraçando a irmã. Na manhã seguinte, Luísa tomou uma decisão que surpreenderia a todos. Solicitou à companhia aérea o contato do hospital onde Camila estava internada. Após confirmar que a comissária aceitaria recebê-la, Luísa dirigiu-se ao Hospital Santa Catarina. No caminho, refletia sobre o que diria aquela mulher que a havia humilhado publicamente. A Camila que encontrou no quarto hospitalar pouco lembrava a comissária arrogante do avião. Abatida, com olheiras profundas e expressão derrotada, ela mal conseguiu encarar Luísa quando esta entrou. Não vim para acusá-la ou fazer você se sentir pior, começou Luísa, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Vim porque acredito que este momento pode ser transformador para ambas. Camila finalmente levantou os olhos, surpresa com um tom conciliador. Lágrimas começaram a escorrer silenciosamente por seu rosto enquanto murmurava: por que está aqui? Você deveria me odiar. Odiar não resolve nada. Não estou aqui para absolvê-la, mas para entender. Quero saber por que você me tratou daquela forma, respondeu Luísa com firmeza, mas sem hostilidade. O que se seguiu foi uma conversa difícil e reveladora. Entre soluços, Camila começou a falar sobre sua própria história. Nascida numa família tradicional do interior de Santa Catarina, crescerá ouvindo comentários preconceituosos como se fossem verdades absolutas. Seu pai, empresário local, frequentemente fazia piadas racistas durante os jantares familiares. Não estou justificando meu comportamento, disse Camila, enxugando as lágrimas. Só percebo agora como fui moldada por esse ambiente, como internalizei esses preconceitos sem questioná-los. Luísa escutava atentamente, reconhecendo naquele relato padrões que havia estudado durante anos. O racismo estrutural se manifestava não apenas nas ações individuais, mas na formação dessas mentalidades. Camila, o que você fez comigo foi errado e doloroso. Mas acredito que pessoas podem mudar quando confrontadas com as consequências de seus atos, disse Luísa após um longo silêncio. A comissária assentiu lentamente, admitindo: só quando vi meu nome e rosto em todo lugar, com pessoas me chamando de racista, percebi a gravidade do que fiz. A vergonha foi insuportável. Luísa então propôs algo inesperado: e se transformássemos esta situação em uma oportunidade de aprendizado? Não apenas para você, mas para outros também. Os olhos de Camila se arregalaram com a sugestão. Como assim? O que quer dizer? Perguntou, confusa com aquela abordagem que não esperava. Tenho uma proposta para você e para a companhia aérea. Em vez de simplesmente puni-la, podemos criar algo construtivo a partir desta experiência, explicou Luísa,
compartilhando uma ideia que havia surgido durante a noite anterior. A ideia era ousada. Camila participaria ativamente do programa de treinamento antirracista que seria implementado na empresa, compartilhando sua experiência pessoal e o processo de conscientização. 6 meses depois, o programa de treinamentos havia sido ampliado para outras empresas do setor. Camila tornou-se uma voz ativa na conscientização, enquanto Luísa via seu impacto crescer. A história que começara como humilhação tornou-se uma revolução silenciosa na forma como empresas lidavam com a discriminação. E assim, Luísa seguiu, transformando dores do passado em mudanças para o futuro.